vocês que eu postaria um vídeo para ajudá-los a fazer a prova. A prova tá muito simples, mas exige de vocês algumas habilidades, hein? E para isso vamos para as dicas. Vou tentar ser bem breve. Primeira dica: não perca seu tempo traduzindo o texto. Como assim, professora? Gente, não perca seu tempo traduzindo o texto. Isso é perda de tempo. Você geralmente vai colocar tudo lá no Google Tradutor e isso não vai te ajudar. Porque às vezes o Google Tradutor traduz algumas palavras com outro sentido, né, sem entender o sentido geral do texto. E aí quando você vai responder, não é muito útil. Então, não perca seu tempo traduzindo o texto, ok? Tenta usar o seu raciocínio lógico, confie na sua intuição. A segunda dica que eu quero dar para vocês é: leia primeiro as perguntas. Ao invés de traduzir o texto, vá para as perguntas primeiro. Tente entender o que está sendo solicitado de você. Uma boa dica é vocês dominarem os double-edged questions, que são pronomes de perguntas, né? Pronomes interrogativos. Como assim? Toda vez que tem uma pergunta, vai querer saber ou como, ou quem, quando, onde. E essa é a função desses pronomes. Primeira dica aí. Who significa quem. Toda vez que você vê essa palavrinha escrita, a resposta vai ser provavelmente o nome de uma pessoa ou um indivíduo. A resposta. O segundo que eu quero falar para vocês, where, significa onde. Então eu sei que toda vez a resposta vai ser um local, né? Pode ser uma cidade, uma localização, um país, mas a resposta vai ser um local. When, quando. Toda vez que fala de quando, eu vou falar ou de uma data, ou ontem, no início da noite, no início da manhã, sábado, domingo, um dia da semana. Vai ser sempre algo se referindo à data ou momento do dia. How significa como, a maneira de fazer. Então, resumindo, primeiro você foca nas perguntas, lembrando, who quer saber quem, a resposta vai ser uma pessoa ou um personagem. Where, onde, a resposta vai ser um local. When, quando, a resposta vai ser uma data, um período do dia, do mês. What, o que ou qual. Então você vai ter que localizar aí um objeto ou um acontecimento, né, que ocorreu. How significa como. Então, essa é uma dica, tá bom? Primeiro observe qual é a pergunta, porque aí você vai voltar lá no texto sabendo o que você está procurando. Você não vai ficar traduzindo palavra por palavra. Se ali está perguntando who, quem, eu vou procurar um nome de uma pessoa ou um personagem. When, quando, eu vou procurar direto uma data. Where, onde, eu vou procurar direto um local, ok? Terceira dica: procure palavras na pergunta que está em inglês. Procure essas palavras ou palavras semelhantes dentro do texto. Geralmente a resposta está ali por perto, né? A pergunta se relaciona a uma parte do texto. Então vai ter palavras na pergunta que estão entrelaçadas à resposta no texto. Então, olhou a pergunta? Viu ali umas palavras em inglês? Mesmo que você não saiba o significado, vai lá no texto com aquelas palavras. Aí vale a pena você procurar no tradutor essas palavras parecidas, porque vão te ajudar a interpretar o texto. Mais importante do que saber a tradução em inglês, saber que red é vermelho, é você saber interpretar essa informação. Então aí vale a pena talvez você procurar a tradução para você entender melhor o sentido, mas lembre-se, isso exige um raciocínio lógico. Observei algumas palavras na pergunta, vou ver em que parte do texto tem essas mesmas palavras. E a última dica é:
quando você quiser saber o sentido geral de um texto, não se esqueça de focar no começo e no fim. Ou seja, nas primeiras palavras e nas últimas. Por quê? Né? Frases. Porque se você olhar o texto inteiro, como você não tem domínio da língua, você não vai saber falar a ideia geral. Você vai dar um monte de informação que nem você entendeu. Para você entender do que se trata o texto, foca no começo e no fim. Ok? Então, resumindo aí as dicas, primeiro, não procura no tradutor ou não traduza o texto antes de começar. Segunda dica, observe as perguntas, observe o que está sendo pedida com atenção, tá? E procure ali no texto focado na pergunta, focado no que está sendo solicitado. Terceira dica, procure palavras da pergunta que estejam presentes no texto. Geralmente aquele conjunto de palavras que fazem parte da pergunta vai te ajudar ou vai te dar até a resposta do que está sendo indagado. E a última dica é, quando se tratar da ideia geral do texto, do que o texto se trata, foque no início e no fim. Gente, qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me chamar no WhatsApp, se quiser se inscrever nesse canal para receber cada vídeo que eu postar, que vai ser sempre nesse sentido educativo, você pode se inscrever. E qualquer coisa a gente vai se falando. Eu desejo uma ótima prova. Faça com atenção, não chute, gente. Vocês são inteligentes e vocês têm capacidade de aprender e de evoluir cada vez mais. Um beijo.